Quais são os sistemas construtivos que eu faria uma casa para minha família morar e quais os sistemas construtivos que eu nunca faria uma casa para minha família morar, cara? Nesse vídeo aqui, nós vamos comentar os sistemas que as pessoas mais adotam na hora de construir uma casa, só que tem coisa aí que é bucha, entendeu? Tem coisa aí que é bomba e tem sistema que é maravilhoso. Então nesse vídeo nós vamos fazer um ranking. Ao invés de comentar os sistemas aí aleatoriamente, eu vou comentar do 10º colocado, ou seja, o pior da lista, até chegar no primeiro colocado, o campeão da lista. Então, vamos fazer um ranking dos sistemas construtivos. Vamos nessa, tá? Quando a gente fala de sistema construtivo é o seguinte, não existe um que sempre vai ser melhor do que o outro e um que sempre vai ser pior do que o outro. Cada sistema é melhor ou pior de acordo com a casa que você quer fazer. Então, para um tipo de terreno, para um tipo de projeto, para um tipo de casa, tem aquele sistema lá que performa melhor e tem o outro que performa pior, tá? Então, por isso é interessante a gente fazer um recorte nesse vídeo. Qual que vai ser o nosso recorte? Uma casa de médio padrão, uma casa de uns 300 metros quadrados, num terreno não tão acidentado e em um centro urbano. Percebe que é um recorte. Eu pensei num recorte que ele possa atender a maior parte das pessoas desse canal aqui. Perfeito? Então, se a gente modifica alguma coisa dessa equação, o ranking fica com posições diferentes, tá bom? Vamos nessa então. Em 10º lugar, nós temos a casa container, que na minha opinião é uma roubada. É uma armadilha para quem está pensando em fazer uma casa. Eu sei que as fotos de internet enganam bem, que aquelas casas container elas parecem bem interessantes, mas aquilo ali é praticamente você morar num forno. Então você já pensou como que seria uma boa ideia, para não dizer o contrário, você morar dentro de um forno, cara? Isso aí é uma casa container, tá? Claro que você consegue dar tratamento num container para ele ficar termicamente interessante, só que o custo para você deixar um container habitável sem que ele vire uma máquina de queimar pessoas, né, de calor, o custo é muito alto e acaba ficando então não competitivo. Você consegue construir coisas melhores pelo mesmo valor do que um container bem trabalhado. Além disso, o container ele tem medidas que, na minha opinião, não são tão interessantes para uma casa. Você tem uma altura pré-definida que não é um bom pé direito, na minha opinião. Você está limitado com áreas, né, pré-definidas ali, que são as dimensões do container. Então você acaba ficando com uma casa muito restrita com medidas, uma casa quente e que tem a pegada industrial obrigatória. Eu acho legal a pegada industrial, mas será que fica legal essa pegada industrial em todos os ambientes da casa? Então, na minha opinião, é uma casa quente, é uma casa cara, é uma casa que você não tem flexibilidade de layout, você fica restrito à estrutura do container. Então, na minha opinião, ela toma bomba em todos os aspectos, por isso que ela está aqui em 10º lugar da lista. Em 9º lugar, nós temos aqui também um sistema que, para mim, ele é terrível, cara. Ele disputa bem com o 10º lugar, mas que é a casa com EPS em painel monolítico. Ai, 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 isso aí virou uma febre aí, em uns tempos atrás, tá? Tem formas legais de construir com isopor, mas esse sistema de painel monolítico, ele é incrivelmente ruim, tá? Consiste no seguinte, você tem grandes pranchas de isopor e aí você faz uma tela externa e reboca. Então, você dá enrijecimento na casa com esse reboco de tela. Já dá para perceber que é uma má ideia, né? Porque isso aí é uma estrutura, cara, que, assim, praticamente gambiarrosa. Você tem vários problemas. A aderência do reboco nesse isopor é um problema. É uma casa que você não consegue reformar. É uma casa que, enfim, são tentativas da galera fazer casas interessantes com estruturas diferentes, mas que, na minha opinião, o painel monolítico, ele muito fora, cara, baixíssimo padrão. Também não consegue economizar uma boa grana, então assim, não tem motivo de você ir por esse caminho. E aí, isso aí as pessoas constroem assim, tá? Esse aqui é um condomínio de casas
com excelente padrão e tem casa aqui com esse sistema. Pra você ver como que tem doido para tudo, né? Em 8º lugar, nós temos aqui casas com estrutura pré-moldada. Eu sei que eu vou apanhar agora, porque tem muita empresa de pré-moldado aí que me segue, que acompanha, mas na minha opinião, não é um bom negócio você fazer a sua casa com essas estruturas pré-moldadas. Você consegue algum ganho de agilidade na obra, você consegue alguma aceleração de cronograma, mas na minha opinião não faz sentido você tirar 2 meses de obra. Você vai fazer a casa em 1 ano, aí você faz em 10 meses, você tirou 2 meses de obra e ficou com aquela estrutura travada no pré-moldado o resto da vida. O que adianta você ganhar 2 meses se você não vai poder demolir parede, se você está com aquele layout rígido por 20 anos? Então não feche essa conta para mim. Sem falar que as estruturas de pré-moldado elas têm muitas limitações espaciais. Então você não consegue construir qualquer coisa em qualquer medida, em qualquer tamanho de vão. Você sempre vai precisar ficar respeitando aquelas medidas dos painéis, perfeito? Aquelas medidas pré-definidas, então você tem pouca liberdade. Então assim, é uma tentativa de você industrializar a sua casa, pegar coisas já prontas e como um Lego, montar aquela casa ali, mas que, na minha opinião também, no final das contas, perde pro tijolo, entendeu? Em termos aí de qualidade de obra, de valorização da casa, eu não acho que é uma boa saída. Então em 8º lugar, nós temos aí casas com pré-moldado e olha, até aqui são sistemas que eu não faria, tá? Eu não faria esses sistemas aqui na minha casa e nem faria o próximo da lista do ranking aqui, ó. Estrutura metálica, aliás, daqui pra cima eu até faria, tá? Então do 7º até o 1º aqui eu faria em determinadas situações, em determinadas circunstâncias. A estrutura metálica é o seguinte, nós usamos muita estrutura metálica aqui nas nossas obras como uma carta na manga para quando a gente precisa viabilizar alguma coisa. Então a gente precisa viabilizar um balanço, viabilizar um grande vão. Essa casa aqui, que você já viu muitas vezes no canal, ela tem muita estrutura metálica, mas ela não é puramente estrutura metálica. Eu não fiz os pilares todos da casa em estrutura metálica. Quando você generaliza a estrutura metálica, você está criando uma sequência de interações entre a metálica e o tijolo, ou a metálica e o drywall que você for usar para fechar as paredes, tá? E na minha opinião, não faz sentido fazer isso. O legal é você usar a estrutura metálica como um artifício aqui e ali, uma solução híbrida, e não a metálica pura. Então a metálica pura, ela vai te dar uma dor de cabeça, com dilatações, com algumas trincas, que criam infiltrações, é chato de fazer para ficar bem feito, e você tem que tomar muito cuidado. A metálica eu faria na minha casa, mas assim, só se eu quisesse uma casa com pegada industrial, só se eu quisesse uma casa nesse estilo metálico, meio fábrica, esse tipo de casa com essa estética. Agora, se não for assim, a metálica mesmo é só uma solução híbrida, não uma solução final para a casa como um todo. Por isso que ela tá aqui em 7º lugar da lista. Agora a coisa começa a ficar boa, tá? Em 6º lugar aqui, nós temos a alvenaria estrutural. O que é a alvenaria estrutural? É quando você elimina da sua casa os pilares e as vigas e praticamente as paredes, elas são aí a estrutura da sua residência, tá? Eu vou colocar para você na tela algumas imagens que a gente tem aí de uma casa que a gente fez em alvenaria estrutural. E aí, pode ser com aquele bloco cinza mesmo, ou pode ser até com um tijolo estrutural. E aí nós temos uma casa que ela funciona bem, não fica evidente que ela foi feita num outro sistema construtivo, então quem vai visitar a sua casa sequer sabe que ela foi feita numa construção alternativa, é econômico, é mais rápido, só que onde que mora a desvantagem da alvenaria estrutural? Você não pode demolir as paredes depois. Então ela tem um layout de reforma mais rígido com o passar do tempo. Então você não consegue, de repente, tirar uma parede, a não ser que você faça reforços estruturais, né? Porque a própria parede é o que segura a residência. Então a alvenaria estrutural, para mim, ela está aqui no meio da lista
Aqui em sexto lugar, eu faria minha casa de alvenaria estrutural, mas sempre com essa atenção de fazer uma planta que depois eu conseguisse reaproveitar sem demolir paredes. Perfeito? Agora a gente está entrando aqui na parte de cima da lista, que são as 5 primeiras posições. E para mim aqui é uma briga que, a depender, todos eles são bons sistemas, mas que, a depender aqui do projeto ou do padrão da casa, enfim, você vai trocar posições na lista. Todos os 5 sistemas aqui são bons. Aí, variando o recorte da casa, o padrão, o layout, nós vamos ter aqui uma mudança para cima ou para baixo desses sistemas, tá bom? Mas em quinto lugar, para o recorte que a gente escolheu, está o ICF. O que é o ICF? É uma estrutura que ela, basicamente, você tem paredes com formas de isopor e o miolo preenchido de concreto. É um sistema que agiliza a construção e a grande potência dele está na térmica. A térmica dele é bizarramente boa, porque você tem um pranchão de isopor de cada lado da parede, tá? Só que é um sistema que não economiza dinheiro, perfeito? As formas têm um custo, tem tecnologia envolvida e você vai encher tudo de concreto. Ou seja, o ICF está aqui em quinto lugar na minha lista. Eu usaria o ICF se eu estivesse fazendo uma casa numa região tremendamente quente, por exemplo, que aí eu precisaria de um sistema bem térmico, tá? Mas ele está aqui em quinto lugar na lista, tem alguns desafios de execução, né? Então, não é um sistema assim que você faz de qualquer jeito, ele está aqui em quinto lugar. Quarto lugar no nosso ranking está o tijolo ecológico. O tijolo ecológico ele é um tipo de alvenaria estrutural, mesma ideia. As paredes também fazem função de estrutura, não podem ser demolidas, mas o tijolo ecológico tem uma vantagem, tá? Você pode deixar o tijolinho à vista, então ele pode ser muito econômico, porque ele elimina reboco e pintura também. Ele está aqui no quarto lugar da nossa lista, é um excelente sistema que amo de paixão, tijolo ecológico, usaria. É o potencial de construir uma casa mais barata possível, está aqui no tijolo ecológico, tá? Olha só, você que está interessado aí em saber mais sobre sistemas construtivos, no nosso curso nós temos um comparativo de custo em cada sistema construtivo. Ou seja, quanto você vai gastar para fazer uma casa em cada sistema desse. Nosso curso, ele tá, o link dele está aqui na descrição do vídeo, tá? É só você colocar seus dados lá que eu te chamo quando a gente abrir vagas. Combinado? Bota o seu nome aqui, eu te vejo lá. Terceiro lugar no nosso ranking tá o MLC. Cara, os top 3 aqui são muito bons. MLC é o seguinte, o MLC ele é uma estrutura de madeira que pode ficar aparente, você não precisa rebocar, você não precisa pintar, porque a madeira ela é muito estética e ela pode ficar aparente. Então, esses tipos de estrutura que você pode deixar a estrutura aparente, isso é muito bom, porque você não fica fazendo sucessivas camadas na parede, uma camada de tijolo, depois uma de chapisco, depois uma de reboco, depois uma de massa corrida, depois uma de pintura. Então a própria estrutura, ela já é o acabamento. E o MLC tem essa particularidade, tá? E aí, é uma obra super rápida, ela basicamente é feita fora do canteiro e montada no local. Ela vai ter uma acústica interessante. O grande diferencial do MLC, na minha opinião, é a estética, cara. Uma casa de MLC é uma casa para ninguém botar defeito no visual, porque o negócio é bonito pra caramba. E a lógica é que você fica praticamente uma casa de Lego, né? Uma casa que você contrata os painéis, monta no local, e aí você passa algumas instalações e a casa está pronta. Então é uma parada rápida, é uma parada extremamente interessante, bonita demais. E eu vou te confessar uma coisa, é o sistema que eu estou indo atrás para testar em um próximo projeto. É o MLC, madeira laminada colada, tá? Um baita sistema. E aí nós temos os 2 primeiros, né? O top 2. Cara, eu te confesso que eu tive que refletir muito sobre qual eu colocaria no primeiro e no segundo lugar dessa lista, tá? Então vamos lá, no segundo local, a segunda posição do pódio, eu usaria aqui o steel frame. O steel frame, ele não perde para o primeiro,
Eu estou pesquisando profundamente sobre steel frame. Estamos fazendo nesse momento uma casa de steel frame que está aí, você está acompanhando aí no canal, é a Casa Craft, tá? O steel bem executado, ele é maravilhoso, ele não perde em térmica, ele não perde em acústica, ele é mais rápido, ele, enfim, ele não perde em nada para a alvenaria em nenhum critério, se ele for bem executado. Então ele é um sistema extraordinário e nesse momento que a gente vive no Brasil, de sumiço da mão de obra, na minha opinião, o steel frame é a resposta. É no steel que nós vamos encontrar saída para o futuro da construção. Então, o steel, ele é o futuro, já é o presente e será o futuro. Agora, por que ele não está em primeiro lugar dessa lista aqui nesse ranking que eu montei? Simplesmente porque nós ainda temos uma carência muito grande de mão de obra de execução de steel frame. Estamos vendo o sistema chegar, estamos vendo as pessoas adotarem, tem muita gente ainda fazendo besteira na instalação do steel e para ele funcionar bem, ele tem que ser muito bem feito. Então ele só está em segundo lugar aqui no ranking por conta de uma possibilidade de ser mal feito. Só por isso que ele está em segundo, você entendeu o que eu estou dizendo? Porque se você pegar uma má equipe de execução, isso vai ser um risco muito grande, por isso que ele está aqui em segundo local. E aí nós temos o primeiro, que é o sistema tradicional. O sistema tradicional, ele é um bom sistema. Ele tem uma dor do processo. É demorado, é artesanal, gasta muita mão de obra, você quebra muito, quebra o tijolo para passar elétrica, quebra o tijolo para passar hidráulica. Você mistura a massa do reboco como se fosse uma receita de bolo, os ingredientes têm que ser bem dosados. Então, a alvenaria tradicional, a obra de sempre que o brasileiro está acostumado a fazer, ela é uma obra que a dor do processo é muito grande, mas depois que o processo de construção acabou, é um bom sistema. Tem uma boa térmica, tem uma boa acústica, é um sistema que você reforma, o brasileiro adora, a casa não será desvalorizada por ter sido feita nesse sistema. Então, na minha opinião, ele ainda é um bom sistema e ele está aqui em primeiro lugar da lista nesse recorte. Uma casa de médio padrão, feita num centro urbano, né? Uma casa que não é ousada em nada, não vai ter muitas firulas arquitetônicas, então por que não o tradicional? Na minha opinião, ele ainda está aqui. Se a gente mexe um pouco nas intenções da casa, de repente um outro sistema pode usurpar esse primeira posição. A gente subiu o padrão um pouquinho, de repente o steel frame vai para a posição 1, ou quem sabe, um pouco aí, né, uma casa com uma arquitetura mais arrojada, ela vai ranquear então em primeiro lugar a estrutura metálica. Agora, para o recorte que a gente adotou, essas aqui são as posições aí na minha lista de prioridades de sistema construtivo, tá? Gostou desse vídeo, cara? Toda semana eu venho aqui 2 vezes trazer o melhor conteúdo para você sobre construção que essa internet já viu. Fechou? Se inscreva no canal então, deixa um like nesse vídeo. Até o próximo vídeo.